da superposição de campos, diz o seguinte: uma carga, ela gera um campo eletrostático no espaço. Isso quer dizer que cargas de sinais iguais ou opostos vão sentir a ação dessa carga, seja atrativa, seja repulsiva. Então, se a Jéssica aqui, por exemplo, eu coloco uma carga positiva, ao longo de todo o espaço, isotropicamente em todas as direções, vai ser gerado nesse plano, né, vai ser gerado um campo elétrico. Então, se eu coloco uma carga negativa, essa carga negativa vai sentir esse campo atrativo da carga positiva. Lá na ponta, você é o meu próximo ânion. Como é que se chama? O Leonardo. O Leonardo, que está a uma distância bem maior, é um ânion que também vai sentir esse campo aqui. Agora vamos supor que o Vitor seja uma outra carga positiva. Então eu vou ter o campo gerado pela Jéssica, o campo gerado pelo Vitor e as minhas cargas de prova, como é que é seu nome? Esqueci. As minhas cargas de prova, por exemplo, a Sara, ela vai sentir o campo gerado pelo cátion Jéssica e vai sentir o campo gerado pelo cátion Vitor. Os campos vão se sobrepor. A mesma coisa o Leonardo, ele vai sentir esse campo e vai sentir esse campo. Os campos se sobrepõem. Eles não se anulam, eles não interferem, eles se sobrepõem. Isso quer dizer, por exemplo, que se o Vitor, por exemplo, for uma carga positiva, é um cátion, ao redor dele, em todas as direções, tá certo? Vão poder se aproximar tantas cargas quantas forem possível. Tantas cargas quantas forem. Enfim, vocês entenderam. O que vai limitar? Se os ânions não tivessem dimensão, se fossem pontuais, eu poderia ter um número infinito de ânions próximos daquele cátion. Mas eu não posso, porque as partículas, cátions e ânions, têm tamanho. Então, o que determina o número de ânions ao redor do cátion Vitor? Oi? Não. Porque a carga, tem a magnitude que tiver, ela vai se projetar em todas as direções e vai influenciar cargas de sinais opostos, no caso da ligação. Quem vai determinar o número de cargas negativas que esse cátion vai poder ter perto dele? O tamanho. Então, o tamanho define esse empacotamento, como que essas bolinhas estão se ajeitando para formar a estrutura cristalina. Tá certo? Diga. Não, é que eu perdi um pensamento só, depois eu acho. Não. Qual R? Esse R grande aqui da repulsão? Eu não consigo mais aproximar, né? Um íon, independentemente da carga dele, tem uma eletrosfera. Ele não consegue se aproximar mais por causa da repulsão das eletrosferas. Isso que eu estou falando, eu estou explicando assim detalhadamente, porque quando nós formos falar de ligação covalente, isso vai me economizar um tempo enorme, porque para a ligação covalente é a mesma coisa. Eu tenho um potencial atrativo, até que chega uma hora que a repulsão de núcleos e eletrosferas se iguala ao potencial atrativo. Aí eu formo a ligação, a molécula. Diga. Não existe dúvida boba. Isso. Não, eu não entendi. U é um potencial. No caso, é um potencial elétrico. Não. U é um potencial elétrico. Se as cargas têm sinais iguais, esse U não vai ser um potencial atrativo, esse U vai ser um potencial repulsivo. É que eu estou discutindo. Esquece isso aqui. Se as cargas forem duas cargas, Q1 e Q2 têm duas cargas positivas. Né? Isso aqui está descrito pela lei de Coulomb. Você até pode pensar em carga pontual.
Se Q1 e Q2 tiverem sinais iguais, esse potencial aqui vai ser um potencial atrativo. Então, sendo um potencial atrativo, perdão, vai ser um potencial repulsivo. E sendo um potencial repulsivo, ele não vai favorecer a ligação. Mas esse U aqui, ele está descrevendo a interação. Se é atrativa ou se é repulsiva, quem vai determinar é a natureza da carga. Então, o que eu estou falando para vocês, o que eu estou descrevendo com vocês, é a ligação iônica. Então, eu estou sempre pensando em cargas de sinais opostos. Não, aí não tem sentido. Como eu falei para vocês, isso aqui eu estou usando como um modelo para a ligação iônica. Então, só vai fazer sentido esse R nesse contexto, tá? Então, isso aqui, ó, é um modelo para a ligação iônica. Isso aqui é um modelo para descrever a ligação iônica. Essa história que eu falei da constante de Madelung, ela é o próximo passo, é o pensamento que eu tinha perdido, porque quando eu estou falando disso aqui e expliquei para vocês, eu estou pensando num par iônico. Mas um retículo cristalino, ele não é um par iônico. E um retículo cristalino não é formado multiplicando aqui, essa parte, pela constante de Avogadro. Quando eu penso no retículo cristalino, eu tenho que pensar nessas outras coisas, como empacotamento. Então, tudo o que nós vimos para par iônico, ou seja, um cátion e um ânion, também se aplica para o retículo cristalino formado por um grande número de cátions Mas aí é claro que, como eu acabei de falar para vocês, a gente tem que levar em consideração a história do empacotamento, por exemplo. Mas, de qualquer forma, esse U aqui que está descrevendo o cátion e o ânion, eu posso entender portanto, esse U que descreve o par iônico deve ser proporcional a esse U hat, que é um potencial associado ao retículo cristalino. Então, no caso do par iônico, a separação completa de cátion e ânion vai depender da temperatura. Então, quanto mais fundo for aquele poço de potencial, quanto mais forte for a ligação cátion-ânion, mais energia eu preciso dar para separá-los. Então, no caso do par iônico, quanto mais fundo for o poço de potencial,
Ou seja, quanto mais forte for a força de ligação entre cátions e ânions, mais energia é necessária para separá-los. O mesmo vale para o retículo. Ou seja, o mesmo vale quando eu tenho um número grande de cátions e ânions. Quanto mais forte for a ligação iônica, mais energia eu tenho que dar para separar cátions e ânions. No caso da ligação do par iônico, essa separação aqui se dá levando cátion e ânion a uma distância infinita. Que estado físico melhor descreve essa separação a uma distância infinita? O gasoso. Obviamente que não existe distância infinita num gás, né? Mas é o que melhor descreve. Quando eu penso na fusão, a distância entre cátions e ânions é tão grande assim? Não. Mas ainda é uma boa aproximação eu discutir a temperatura de fusão a partir desse modelo simples. Mesmo eu não levando cátions e ânions a uma separação gigantesca, uma separação muito grande. Então, isso aqui, o mesmo vale para energia reticular. E o ponto de fusão de uma substância iônica reflete esse fato. Então, eu estou fazendo duas aproximações. Todo modelo tem aproximação. Eu estou fazendo duas aproximações. A minha primeira aproximação é que esse formalismo simplificado aqui, que eu uso para descrever o par iônico, ele também serve para descrever a energia reticular, o U de rede. Não mais um cátion e um ânion, mas um número grande de cátions e ânions. Então, a conjectura que eu fiz sobre a energia necessária para separar um cátion de um ânion, ou seja, quanto mais fundo for esse potencial aqui, ou seja, quanto mais forte for a ligação química, mais energia eu tenho que dar para separar cátion e ânion. E já que a energia reticular é proporcional a essa energia aqui, quando eu aqueço e fundo um composto iônico, eu estou dando uma energia que é proporcional a essas forças que a gente está discutindo, ou seja, carga do íon e tamanho do íon. Ou seja, eu posso qualitativamente entender ponto de fusão ou prever valores relativos de temperatura de fusão a partir de valores de carga e a partir de valores de tamanho de íon, tamanho de ânion e cátion. Vocês se lembram que eu falei de líquidos iônicos para vocês? O que é um líquido iônico? Por que ele é líquido à temperatura ambiente? Ele é líquido à temperatura ambiente porque a força da ligação, a energia da ligação, é comparável à energia térmica do ambiente. Tá certo? A energia é fraquinha, a força de ligação é fraquinha. A energia térmica, a temperatura do ambiente já é suficiente para
romper essa ligação e fazer com que a substância fique no estado líquido e não no estado cristalino, e não no estado sólido. Então, vocês entenderam a história do líquido iônico? Sim ou não? Sim. Então, se vocês quiserem, se eu der uma série de substâncias para vocês, que características vocês iriam buscar para um líquido iônico? Oi? Vocês iam procurar cátions e ânions com cargas elevadas? Não. Então, líquidos iônicos têm tipicamente carga mais um menos um. Porque eu não quero carga alta, porque as cargas favorecem a ligação. E que tipo de cátion e ânion? Grandes ou pequenos? Enormes. Sais de N-alquil amônio, por exemplo, são sais ótimos, não precisa ser amônio, né? Aqueles cátions que têm o nitrogênio ligado a cadeias, né? Com cadeias carbônicas, com substituintes aromáticos ou não. Por quê? Porque aí a distância entre o cátion e o ânion vai ser enorme, porque o cátion é gigantesco, ou o ânion é gigantesco. Se a distância entre o cátion e o ânion é grande, a força de interação, a energia de interação é pequena. Mas eu espero, do ponto de vista de propriedade macroscópica, eu espero que o ponto de fusão seja proporcional a essa energia de rede, que eu sei que é proporcional à energia do par. E se é proporcional à energia de rede, o ponto de fusão de um sólido iônico será tão maior quanto maiores forem as cargas dos íons e menores forem seus raios iônicos. Isso tudo que eu falei aqui não vale para solubilidade. Então, essa aqui é a equação, ela está escrita de um outro jeito, mas é exatamente a mesma equação que eu coloquei para vocês. O termo de repulsão é esse termo que surge quando eu multiplico, essa porção aqui da equação por 1 sobre n. Esse 1 sobre n é um número que depende também da natureza dos íons que a gente está considerando, tá? Então, essa primeira parte aqui, esse E aqui é o U que nós usamos, esse R aqui é o R de rede, tá certo? Então, aqui no meio da história tem aquelas constantes que eu falei para vocês, né? A constante de Madelung. Então, o que nós discutimos aqui foi a forma mais simplificada para um par iônico, um cátion e um ânion. Quando eu vou escrever para um retículo cristalino, e a equação completa, sem a constante de proporcionalidade, ela fica com uma carinha um pouquinho diferente, porque aí aparece o 1 sobre 4π epsilon 0, e aparece a carga fundamental do elétron, que a gente não faz nada com ela. O que nós usamos é U de rede, U, né, do par iônico, tira isso aqui, é Q1 vezes Q2, dividido pela distância da ligação, que aí ele chama de R0. Esse outro termo aqui, ó, ele vai ficar positivo. Ele é aquele mais R que eu mostrei para vocês. Então, é claro que vai aparecer a carga também, mas vai aparecer a dependência mais significativa, né?
é com esse N aqui. Porque se fosse exatamente igual, nós somando um com o outro daria 0. Então, essa aqui é a equação na forma inteira que aparece. Se vocês entenderam isso, é uma maravilha. Só que a minha função não é pegar um texto de um livro, pegar um texto de um arquivo, de um artigo, vir aqui e falar igualzinho. Porque se eu fosse fazer isso, eu ia estar subjugando a capacidade intelectual de vocês, porque qualquer um aqui pode ler um livro, pode ler um artigo. Então, a minha função é juntar esses pedaços de informação e dar um pacote mais completo. A função desse texto aqui e do outro texto é complementar e aprofundar aspectos que eu não pude aprofundar.